Shalom, shalom, meus queridos. Chegamos com mais um devocional precioso para a sua vida. Que o Espírito de Deus te leve a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua família e abençoe o seu ministério. O nosso tema é a dureza de coração. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos uma igreja que trabalha com libertação em alto nível, em profundidade, e também com restauração da personalidade. Hoje o tema é muito importante. Estaremos falando da dureza de coração e também de suas consequências. Existe um texto no livro de Salmo de número 95, versículo 8 e 9, que diz: Não endureçam o coração como em Meribar, como em Massar, no deserto, onde me desafiaram e puseram-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Então, amados, o Salmo de número 95, versículo 8 ao 9, nos alerta sobre o perigo da dureza de coração e suas consequências devastadoras. Certamente você já ouviu alguém dizer: aquela pessoa tem um coração de pedra, mas eu tenho uma boa notícia. Deus amolece qualquer coração. Hoje vamos explorar o que significa ter um coração endurecido e como isso pode afetar nossas vidas espirituais. Primeiro, o que é a dureza de coração? A dureza de coração é a recusa em ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, como está em Salmos número 95, versículo 8. A dureza de coração também envolve resistência à correção, à teimosia e falta de arrependimento diante de Deus, como está em Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 14. Você precisa entender esse texto de Provérbios, capítulo de número 28, versículos de número 14. O texto de Provérbios vai dizer algo muito importante aqui no capítulo de número 28. Vamos então conferir o versículo de número 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então, amados, a dureza de coração é uma condição espiritual que impede o fluir da graça e do amor de Deus em nossas vidas. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 18, também tem um texto muito importante. Ele diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Agora, queridos, a dureza de coração traz consequências. Quais seriam as consequências da dureza de coração? A dureza de coração afasta-nos da presença de Deus e nos impede de experimentar sua paz e alegria. Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, também nos traz um texto interessante. Eu gostaria de compartilhar com você Isaías, capítulo de número 59 e o versículo de número 2. O texto diz:
mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Também a dureza de coração traz a seguinte consequência: nos torna insensíveis à voz do Espírito Santo e à convicção do pecado. Hebreus, um outro livro importante, nos traz algo importante e revelador. Hebreus capítulo de número 3, a partir do versículo 7 e 8, vai dizer assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Querido, amado irmão, as consequências da dureza de coração pode levar à apostasia e à perda da salvação, se persistirmos em nosso estado de obstinação espiritual. Olha o que está escrito aqui no mesmo livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Também, amados, o escritor da carta aos Hebreus declara algo que é muito importante. Aqui no versículo 7, do capítulo 3, ele diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então, amados, a dureza de coração é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém, ainda mais sendo um cristão. O texto não está falando no sentido físico ou natural, mas afetivo e espiritual. Quando o coração de uma pessoa fica endurecido, perde a capacidade de ser sensível e tratável. A pessoa se torna obstinada, presunçosa, arrogante, amarga, desconfiada, desmotivada e incrédula, e etc. Por isso a palavra nos diz: não endureçam o coração. Salmo de número 95, versículo 8. Meus amados, está em suas mãos. É sua decisão não permitir que o seu coração endureça. Se por acaso já tens o coração insensível ou endurecido, peça a Deus que te ajude a eliminar do seu coração as coisas ruins, como mágoas, como dúvidas. Não dê importância a pessoas que não acreditam em você, que somente te criticam. Fazendo assim, seu coração se tornará sensível à voz do Senhor Jesus. Mas caso você não tenha forças para lidar com todas essas situações da vida e seu coração está endurecido, há solução. A única solução que resta é buscar um novo coração que somente Deus pode dar. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A pior das consequências de um coração endurecido, por mais tristes que possam ser, não é viver isolado das pessoas, sem disposição para viver, sem ânimo para conquistar, mas sim se afastar da graça de Deus,
fechar seu coração para o grande amor dele. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora, queridos, terceiro, exemplos bíblicos de dureza de coração. Faraó. O faraó do Egito é um dos exemplos mais conhecidos de dureza de coração na Bíblia. Apesar dos muitos sinais e maravilhas realizados por Deus através de Moisés, ele persistiu em endurecer seu coração e recusar-se a libertar o povo de Israel da escravidão. O livro de Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 13, nos mostra bem isso. Então vamos ver Êxodo, capítulo de número 7, versículo 13. Olha isso. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha o versículo de número 22. Diz assim o versículo 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Também, amados, no capítulo de número 8 de Êxodo, versículos 15, diz o seguinte: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E o versículo 19, meus amados, completa: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Agora também, queridos, nós temos Saul, o primeiro rei de Israel. Saul demonstrou dureza de coração ao desobedecer repetidamente as instruções claras de Deus, buscando sua própria vontade e agindo impulsivamente. 1 Samuel, capítulo de número 15, nos traz algo importante. A partir do versículo 10, o texto diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Outro personagem é Nabal. Nabal, ele é descrito como um homem duro e mau em seu coração, recusando-se a ajudar Davi e seus homens, apesar de terem sido gentis com ele e sua família. O texto vai dizer o seguinte: 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos de número 3, o versículo 11 e o versículo 25, aqui em 1 Samuel, vai nos trazer algo muito importante e despertador. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Versículo de número 11, do mesmo texto, diz o seguinte: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? O versículo 25 completa. Veja bem o texto. Diz assim o versículo 25: meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi o jovem de meu Senhor que enviaste. Então aqui a gente vê claramente Nabal recusando-se a ajudar Davi e seus homens.
Também, queridos, nós temos outro exemplo em líderes religiosos. Os líderes religiosos da época de Jesus, como os fariseus e os escribas, também são exemplos de dureza de coração. Eles rejeitaram Jesus e seus ensinamentos, buscando manter seu próprio poder e tradições, em vez de reconhecer a verdade. Aqui no livro de Marcos, nos Evangelhos, também nós encontramos algo muito poderoso. Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim: E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Já no livro de João, capítulo de número 5, e versículos 39 e versículos de número 40, tem um texto muito precioso. O texto vai dizer assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então, amados, como superar a dureza de coração? Primeiro, precisamos reconhecer nossa necessidade de arrependimento e humildemente buscando o perdão de Deus. Nós temos esse texto bíblico que fala sobre reconhecer nossa necessidade de arrependimento aqui no livro de Salmos, capítulo de número 51, versículos de número 17. No livro de Salmo, capítulo de número 51, versículo de número 17, o texto diz: Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que texto precioso. Também, amados, nós precisamos permitir que a palavra de Deus penetre em nossos corações e transforme nossa mente. Hebreus capítulo 4, versículo de número 2, um texto muito conhecido por nós, nos traz algo poderoso. Versículo 12 do capítulo 4 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Também, queridos, para superar a dureza de coração, precisamos manter uma atitude de quebrantamento e submissão à vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Olha o que diz Salmo de número 34, versículo de número 18. O texto é muito importante e também muito claro. Salmos de número 34, versículo de número 18, diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E qual a promessa de Deus para os corações arrependidos? Primeira promessa é: Deus promete perdoar e restaurar aqueles que se humilham diante dele em arrependimento. Isso mesmo. Deus, ele vai restaurar você. Isso nós encontramos em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz: Isto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Também a outra promessa de Deus para os corações arrependidos é que ele nos dará um novo coração e um espírito renovado, capacitando-nos a viver em obediência e comunhão com ele. Isso nós vamos encontrar lá em Ezequiel, capítulo de número 36, versículos 26 e versículos de número 27.
Vamos conferir, ver o que diz o texto. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 até o versículo 27. 2 versículos que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E a outra promessa de Deus para os corações arrependidos é que aqueles que se voltam para Deus encontram esperança, cura e renovação espiritual, o seu amor e misericórdia. Isaías capítulo de número 57, versículo de número 15. Esse texto, creio que é um texto muito conhecido por muitos. Vamos ver o que diz Isaías capítulo de número 57, versículo de número 15. Diz assim o texto: Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amados, deixe-me segurar agora o prumo para que você seja medido de acordo com a verdade do Evangelho que você ouviu. Quero lhe dar um teste para ver se você já deu os primeiros passos em direção à dureza de coração. Deixe-me fazer-lhes as perguntas seguintes. Vamos lá. Primeira pergunta: quantas vezes você ouviu ou leu mensagens a respeito do perigo de negligenciar a oração diária e a leitura bíblica? Tenho muitas mensagens que falam sobre esse assunto, sabendo que tempos difíceis estão para cair sobre nossa sociedade. E, contudo, muitas pessoas ainda se recusam a tomar suas Bíblias ou a gastar ao menos 5 minutos falando ao seu Pai Celeste. Amado, se você negligencia seu lugar secreto no lar, se você pensa que só orar na igreja atende a todas as suas necessidades, nunca vai sobreviver aos dias de tribulação que estão pela frente. Pense nisto. Se você não quer dar atenção à palavra, que tem por fim curá-lo e fortalecê-lo em tempos bons, como você encontrará poder para ser vitorioso durante os dias difíceis que estão para chegar? Se você tem ignorado as instâncias do Espírito Santo que procura levá-lo ao lugar secreto buscando intimidade, então você já deu o primeiro passo para a dureza de coração. Você pode preencher todo o seu tempo fazendo boas obras, abençoando pessoas e derramando seu coração no serviço cristão. Mas se negligencia o tempo com o Senhor, recusando-se a buscar a sua face ou atentar à sua palavra, ficará fraco, temeroso, deprimido e, por fim, uma presa para o diabo. Ter um conhecimento pessoal de seu Pai Celeste é a única maneira de preparar-se para aquilo que está por vir. Agora, segundo, amados, quantas vezes você foi advertido sobre as horríveis consequências da fofoca? Amados, às vezes minhas advertências a respeito da fofoca são como chuva suave, leve. Outras vezes tem sido como trovão estrondeante. Tenho falado de como a fofoca e a murmuração tiveram um custo total para Israel. Vez após vez, os israelitas foram advertidos sobre os perigos deste pecado, mas eles persistiram em desobedecer ao Senhor. E isto lhes trouxe uma vida inteira de miséria e deserto infestado de serpentes. Agora deixe-me novamente erguer o prumo sobre a sua vida. Você disse alguma coisa contra um irmão ou uma irmã durante a última semana? Alguma coisa que não era de sua conta repetir? Ou você escutou alguma fofoca sobre essa pessoa
Se isso ocorreu, você deixou que uma semente de dúvida sobre ele ou ela fosse plantado na sua alma? Eu lhe pergunto, como pôde você continuar a fofoca, à luz de todas as advertências que tem recebido? A única resposta é que você já começou a descer a ladeira em direção à dureza de coração. Agora, queridos, terceiro, quantas advertências você tem ouvido quanto a acalentar um pecado secreto? Quer dizer, quanto àquele pecado que está atacando habitualmente. Aquele sobre o qual o Espírito de Deus tem falado continuamente, através dos anos. Tenho falado muitas advertências a respeito dos perigos de namoricar um pecado de estimação. Contudo, não só tenho pregado contra o pecado, mas tenho ensinado sobre o poder de ressurreição de Deus. Tenho pregado que o Senhor tanto nos reveste com poder vitorioso através de seu Espírito, como põe um desejo em nosso coração para agir corretamente. Conheço, porém, pessoas que se têm assentado sob meu ensino na igreja durante anos e ainda bebem, fumam, blasfemam, se dão a farras, são orgulhosos, arrogantes, cheios de feridas, não se posicionam e transgridem. Amado, isso é um coração duro. Quem ousa ficar sentado diante de uma amorável repreensão semana após semana e ainda continuar pecando, nunca deixando que a convicção caia fundo dentro dele, é alguém que está a precipitar-se ladeira abaixo em direção à dureza de coração. É possível alguém gostar de ouvir a palavra de Deus, apreciar e aprovar aquilo que é objeto de pregação e, contudo, ficar incuravelmente endurecido enquanto escuta? Você pode sinceramente acreditar que aceitou um sermão simplesmente porque o escutou, pensou sobre ele e conversou sobre ele durante o jantar de domingo. Pode, porém, fazer tudo isso e ainda ser um mero ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Os filhos de Israel gostavam de ouvir a pregação poderosa de Ezequiel, mas eles nunca a obedeceram. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 ao 32 diz: E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Amados, muita gente em nossa congregação se aproxima de mim após o culto e me abraçando diz: Pastor, essa palavra que o Senhor pregou foi poderosa. Mas, assim que eles se afastam, o Espírito Santo me sussurra: eles não ouviram uma só palavra do que disseste. O livro de Hebreus nos dá uma advertência solene. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus 3, capítulos 3, versículos 7 e 8. Agora, versículo 16 diz: Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, rebelaram-se. Esses textos mostram claramente que a dureza não está ligada ao ateísmo, ao comunismo ou a qualquer outro ismo, mas antes a atitude de ouvir e não praticar a palavra de Deus. Conheço muita gente na igreja que são pessoas ternas, gentis, sacrificadas e ainda assim estão correndo perigo de ficar de coração duro. Tenho buscado ao Senhor a esse respeito, perguntando: Pai, como podem essas pessoas dedicadas, ativas, ouvir sermão após sermão de demonstração e mesmo assim nunca mudar? Eles vêm à sua casa, à nossa casa, semana após semana, prestando-te culto, louvando-te, mas não estão crescendo para a maturidade.
Sei disso porque os ouço fofocar e sei de outros pecados na vida deles. Gostam muito de ouvir pregar a tua palavra, mas simplesmente não obedecem. Senhor, o que os impede de obedecer a tua palavra? Deus me mostrou que tudo tem origem na forma de sua conversão. Essas pessoas negligentes, na verdade, nunca se converteram. Veja, a Bíblia fala de 2 tipos de conversão. Primeiro, há uma conversão que leva à cura e à libertação de todos os pecados. É a desse tipo que a maioria dos cristãos tiveram. Mas também há uma conversão que conduz à dureza e à cegueira. Deixe-me dar uma ilustração. Israel, de bom grado, escutou a poderosa pregação do profeta Isaías. Porém, continuamente justificavam seus próprios pecados, chamando o mal bem e o bem mal. Assim Deus instruiu Isaías. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não os ouçam com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Deus sabia que os israelitas não estavam dispostos a largar dos pecados que os assediavam. Eles amavam demais seus prazeres carnais e seus companheiros ímpios. Então o Senhor disse a Isaías: essa gente nunca vai mudar o coração, e doravante nada falarei a eles. Ao invés, quero que tu incentives a dureza deles. Isaías, dessa forma, talvez alguns escutem antes que seja tarde demais. Simplificando, Deus estava apelando para uma plena submissão de seu povo. Ele estava dizendo: se vocês querem ser chamados pelo meu nome, se os seus corações hão de se converter, então isso tem de acontecer de tal modo que eu os liberto dos seus pecados, os cure e os ponha livres de todo cativeiro. Eu agradeço a Deus as multidões de cristãos que iniciaram sua caminhada com Jesus da maneira certa, amando a verdade e obedecendo a palavra de Deus. Eles tiveram, pelos seus pecados, a tristeza que é segundo Deus, e o seu arrependimento foi de todo o coração. Quando abandonaram os caminhos de sua carne, apaixonaram-se pelo Senhor, e a sua palavra tornou-se para eles uma lâmpada guia. E hoje eles se entregam sem reservas à obediência de sua palavra. E aqui eu quero concluir. Hoje é dia de examinar nossos corações. Hoje é dia de buscar a Deus com sinceridade, pedindo-lhe que remova toda a dureza e obstinação espiritual. O Espírito Santo quer fazer sua obra transformadora em nossas vidas, mas precisamos permitir que Ele nos conduza a uma vida de humildade, obediência e comunhão com nosso Pai Celestial. Que o Salmo 51, versículo 10, seja a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe preciosamente. Se você já está conosco aqui no canal do YouTube, muito obrigado. Se não, se inscreva no botão aqui abaixo e após se inscrever, ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também estamos lá nas redes sociais. É só você ir lá no Instagram agora, colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, ministériopleno.news. Que Deus abençoe seu coração. Não esqueça de comentar o nosso devocional. Dê o seu like, ele é importante. E compartilhe essa mensagem, ok? Não esqueça, dê o seu like, comente e compartilhe essa mensagem. Fica com Deus, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu
voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré.